Boa noite. Estamos iniciando mais uma palestra doutrinária do CETRASC. Maravilha poder ter vocês aqui. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Eu sou o professor Danilo Cruz, sou trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão, de Salvador, Bahia. E hoje vou falar sobre o último capítulo do livro O Ser Consciente, chamado A Conquista de Si Mesmo. Antes, obviamente, como em qualquer circunstância, qualquer evento espírita, nós começamos com uma prece. Por isso, convido vocês a esse momento de reflexão, de introspecção. Busquemos, então, o mais profundo dentro de nós para encontrar aí o nosso Deus Criador. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, buscando nos esclarecer. Auxilia-nos, trazendo em nossos corações e em nossas mentes a permeabilidade necessária para absorvermos toda a sua sabedoria, toda a sua amorosidade, que nós sabemos ser incessante. Ajuda-nos nessa tomada de consciência do seu amor, fazendo-nos perceber as tantas oportunidades de colocá-lo em prática ao nosso redor. Que as tuas bênçãos possam ser sempre espalhadas por nossas mãos, percebidas em nossos sorrisos e possam vislumbrar em nossos horizontes. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos, boa noite mais uma vez. Vamos falar hoje sobre um texto de Joana de Ângeles, um maravilhoso texto que fecha esse livro da série psicológica chamado O Ser Consciente. Sem dúvida alguma, uma obra-prima, na medida em que nos ajuda a percebermos como é necessário que o ser possa tomar consciência de si. Todos sejam bem-vindos. Estamos, então, prosseguindo nessa perspectiva de conhecer um pouco mais sobre as proposições psicológicas de Joana de Ângeles para nosso autoconhecimento, nosso autodescobrimento. Ela que vem trazer olhares psicológicos e fazer uma interseção com o saber da doutrina espírita, que sem dúvida alguma nos traz uma grande oportunidade aí de tomada de consciência do processo, da jornada evolutiva na qual nós estamos engajados. Pois bem, o que é que Joana coloca? Ela tem inclusive algumas falas bem interessantes nesse capítulo, um tanto quanto contundentes, que não são muito habituais, né, de serem vistas nas suas falas. Mas é interessante porque a gente percebe que esse impacto da fala dela, sem dúvida, nos impele, nos empurra a irmos adiante, a irmos para frente. Ela começa o capítulo em questão trazendo a visão de que a consciência nasce no ser na medida em que a gente se propõe a perceber, né, a necessidade de um olhar dual da existência. Olha que interessante, quando ela fala isso, ela coaduna com olhares como, por exemplo, da alquimia medieval, com olhares como, por exemplo, da alquimia chinesa, com olhares de diversas tradições filosóficas, tradições religiosas, tradições místicas, que falam exatamente disso, que a gente toma consciência da luz na presença da sombra. Na oposição, o que Jung
vai trazer justamente do conhecimento alquímico como sendo o complexium oppositorum, que é essa possibilidade de tomada de consciência dos opostos. No momento em que a gente entra em contato com esses opostos, a gente toma consciência. A gente toma consciência de nós mesmos. Eu gosto sempre de pegar essas falas e tentar ilustrar para o nosso dia a dia, para a gente tentar compreender. Um exemplo interessante é quando a gente diz assim, mas eu não sou desse jeito. Nessa fala aí, muitas vezes pode ter verdade, mas muitas vezes pode ter inconsciência. A gente ainda não teve oportunidade de entrar em contato com aquela circunstância para poder dizer se a gente é ou não daquele jeito. É muito fácil falar do outro teoricamente. Falar do outro trazendo uma visão de que eu não sou dessa forma, uma visão idealizada de si. Inclusive com uma negativa. A gente, de forma impositiva, diz assim, eu não sou desse jeito. Como se fosse realmente uma reatividade a essa possibilidade. E quando nós nos vemos naquela circunstância, acabamos por nos ver fazendo exatamente aquilo que a gente dizia que não faria. Um exemplo bom são os conflitos intergeracionais, filhos e pais. Tanto assim que aquela música que ficou famosa pelos lábios de Elis Regina, né, que vai falar exatamente disso, né? Que apesar de tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Quantas vezes a gente morde a língua vendo que faz exatamente aquilo que condenava no próprio pai ou na própria mãe? Quantas vezes a gente vai ter dificuldade em lidar com o fato de que sim, nós também temos aquelas características que tanto amarguraram a nossa vida e agora nós nos vemos fazendo exatamente igual. Porque a gente naquela época não tinha consciência. E no momento em que a gente tem a oportunidade de entrar em contato com a circunstância, a gente toma consciência. A gente, inclusive, está tendo aí uma grande oportunidade de se colocar no lugar do outro. Deixa eu só colocar aqui um comentáriozinho para falar qual é o título da palestra e fixar o comentário que eu esqueci. A conquista de si mesmo. Que, aliás, é um título bem interessante. A conquista de si mesmo é um título interessante na medida em que a gente percebe... Não estou conseguindo fixar por algum motivo. Não sei se é o perfil do Cetrask que não permite essa fixação, mas eu não estou conseguindo fixar, gente. Aqui, consegui. Peraí. Tá todo mundo me escutando direitinho? Me deem só um feedback, por favor. Não estou entendendo porque foi e parou. Bom, eu não vou perder tempo não, gente. Eu vou continuar minha fala. Opa! Fixei o comentário errado. Estou tentando fixar o meu próprio comentário e não estou conseguindo. Estou sendo escutado, né? Maravilha. Pronto, consegui. Pronto. Então me perdoem pela interrupção. Eu ainda estou me adaptando a isso de fazer live com interação. Realmente, para mim, não é uma coisa muito simples ainda, tá, gente? Peço perdão. Mas então, continuando. É interessante porque na visão que Joana traz, ela fala dos arquétipos, ela fala justamente desse processo mítico, remetendo, obviamente, à psicologia de Carl Gustav Jung, nesse capítulo. Nessa fala sobre arquétipos, a gente percebe nitidamente a influência de Jung, e por isso eu trago a visão que ele tem a respeito desse processo de tomada de consciência. Para Jung,
que é o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, que Joana de Ângeli gosta de chamar, muitas vezes ela gosta de chamar ele de escafandrista da alma humana. Deixa eu só desabilitar aqui, as pessoas estão pedindo para participarem da live e eu tô desabilitando aqui. Pronto. Então, essa perspectiva de que Jung coloca que a gente, né, ela fala, Joana de Ângeles, ela fala muito sobre Jung, ela gosta muito da figura dele, dizendo que ele é o escafandrista da alma humana, que ele mergulha a fundo no âmago do ser. Que de todos os psicólogos, ele foi o que mais profundamente se aproximou do cerne da humanidade. Então, nessa fala dela aí, ela vai resgatar justamente a perspectiva de Jung a respeito do processo de desenvolvimento psicológico. Jung deu o nome do processo de desenvolvimento de individuação. O que é a individuação? É você se tornar indivíduo. Gradativamente nós vamos nos tornando indivíduos. Para Jung, ao contrário dos outros psicólogos, nós nascemos sociais e vamos nos tornando indivíduos. Os outros psicólogos tendem a pensar que nós nascemos individuais e vamos nos socializando. Para Jung é o contrário. Para Jung você nasce e quando você nasce você não tem capacidade de tomar suas decisões, de fazer suas escolhas. Então é o social que escolhe por você. É a sua mãe que vai dizer se você gosta de chocolate ou de morango, que tipo de cor de quarto que vai ter, a marca da fralda que você vai usar. Ou seja, inúmeras escolhas são feitas por você. Seus pais vão escolher qual é a escola que você vai estudar, seus pais que vão buscar educar você de acordo com a história educacional que eles receberam, vão ter um padrão de parentalidade de acordo com o próprio histórico pessoal deles. E com isso, obviamente, que você está sendo completamente conduzido aí pela cultura dessa família e desse entorno que engloba essa família. Então você nasce social. E gradativamente você vai lentamente adquirindo responsabilidade, adquirindo a possibilidade de tomar suas próprias decisões, de fazer suas próprias escolhas. E isso é o que Jung chama de individuação. Que esse processo de usufruto da liberdade, que obviamente implica também na aquisição de responsabilidade, porque cada escolha que você faz, obviamente que você arca com a responsabilidade dela. E isso é um processo contínuo de aprendizado. Você vai aprendendo de forma gradativa a fazer melhores escolhas, a arcar de maneira mais responsável com essas escolhas. Então, esse processo de individuação tem um momento específico na visão de Jung, onde você se engaja nesse processo que é na chamada crise da meia-idade, que ele deu o nome de metanoia. Metanoia, que em grego significa mudança de mente, transformação, para além da mente, para além da alma, algumas traduções vão colocar dessa forma também. Essa mudança de mentalidade acontece justamente na segunda metade da vida, no início da segunda metade da vida. Ele gosta muito da visão de que a gente divide a vida em dois grandes períodos. O primeiro período é a jornada do sábio. É o momento em que você... a jornada do herói. É o momento em que você vai conquistar o mundo. É o momento em que você vai se estabelecer diante desse mundo. É o momento em que você vai para fora. Geralmente as pessoas nessa primeira fase tendem a uma extroversão, ou seja, conquistar um bom emprego, tentar um relacionamento, comprar suas posses, né? Seu carro, o apartamento, a casa, o que for. Né? A depender do padrão de vida que a pessoa busque, as pessoas vão ter uma busca por segurança, uma mínima segurança. Uma mínima segurança para pagar sua habitação, seja no aluguelzinho, ou comprar sua casinha, construir no tijolo mesmo ali, do jeito que for. Você vai buscar essa estabilização da vida.
Só que no momento em que você está fazendo essa busca, você deixa de lado diversas coisas. Diversos sonhos seus são colocados de lado. E aí chega um determinado momento que você começa a se questionar. É o momento da metanoia, né? Você está subindo a montanha, aí quando você chega no ápice, é o momento em que a trajetória muda de sentido. Essa trajetória agora vai fazer um caminho para dentro. É o caminho que ele deu o nome de Jornada do Sábio. Perceba que a gente sai da jornada do herói para entrar na jornada do sábio. É o momento em que você cai em si. É uma frase bíblica que eu gosto bastante, né? A gente vê lá, o galo cantou 3 vezes e então Pedro caiu em si. Eu acho essa frase fabulosa porque é a melhor queda para se ter, né? A melhor queda do mundo é quando a gente cai em si. A gente toma consciência. É o momento da tomada de consciência. E aí, naquele instante em que a gente toma consciência, em que a lampadinha acende, a gente tem um insight. E aí eu me coloco muito no lugar de Pedro nesse momento, que ele toma consciência de que ele negou Jesus pela 3ª vez e o galo cantou. Aquele momento ali que ele disse com toda a pompa, não, eu não vou negar nunca o Senhor. E, no entanto, ele nega. Ele reconhece que faz aquilo que ele disse que nunca faria. E aí, naquele instante que ele cai em si, ele tem agora um caminho para dentro. É o momento em que a gente vai ver, ele passa um período nesse instante atordoado, entorpecido por essa tomada de consciência, mas não muito tempo depois é o próprio Jesus ressurrecto que vem entre os discípulos em uma sala fechada, como está lá no discurso bíblico, né? Está lá colocado de forma muito clara, numa sala fechada, Jesus aparece, aquele momento clássico em que Tomé pede para tocar as chagas de Jesus, e Jesus diz, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Pois bem, eu gosto sempre de brincar dizendo que nós espíritas, infelizmente, ainda não sabemos o que é essa bem-aventurança. Porque muitos de nós, talvez a maioria, ainda precisamos ver para crer. Ainda precisamos do conceito de reencarnação, do conceito de mediunidade, do conceito de mortalidade da alma, do conceito de Deus. Esses conceitos que fazem com que Raul Teixeira, médium de Niterói, fale que nós espíritas estamos tendo uma encarnação muito especial, visto que não demos certo nas outras religiões. E agora estamos tendo a chance de colocar em prática a cristandade, né? O amor do Cristo em nossas vidas. Então olha aí que oportunidade ímpar, né? Mas então, quando Jesus aparece naquela sala para seus discípulos, ele primeiro chama Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro estranha a segunda pergunta igual e diz, mas claro que eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí Pedro já agoniado com aquilo, porque ele não sabia o que estava acontecendo, ele quase aos prantos diz, Senhor, claro que eu te amo, qual é a dúvida? Não com essas palavras, obviamente que eu estou dando a entonação teatral de Danilo, né? Mas aí Jesus vai e repete, apacenta minhas ovelhas. Naquele momento, Jesus estava estabelecendo o início da jornada do sábio de Pedro. Porque ele começou na sua metanoia com as 3 negações, agora ele fez 3 afirmações. Ele estava se libertando daquela culpa. Ele estava entrando agora, se engajando em um novo momento evolutivo, em um novo processo. O caminho para dentro. E quando a gente vai ler literatura mediúnica sobre isso, por exemplo, o livro Paulo Estevam, a gente vai ver a presença de Pedro. Que coisa linda! Que pessoa nobre! Como ele cresceu! O apelido dele, Pedro, que Jesus deu, era porque ele era um cabeça dura, né? O nome dele era Simão. E Pedro é de pedra, significa pedra, cabeça de pedra. Era uma pedra, mas aí Jesus colocou ele como uma pedra angular da cristandade, do início da cristandade. Fez dele justamente naquele momento em que pediu a ele que comprovasse por 3 vezes o seu amor, que ele agora naquele momento iria ser verdadeiramente o líder daquela grande revolução. E aí a revolução é interna, né, obviamente. A gente está falando dessa revolução, dessa tomada de consciência de si. Pois bem, Jung, quando ele fala desse processo de individuação, dessa tomada de consciência, ele vai falar exatamente do fato de que a gente
está cada vez nós estamos nos tornando cada vez mais nós mesmos. O si mesmo que ele colocou, é muito traduzido para o português como self. Self literalmente significa si mesmo. Uma tradução literal quer dizer isso, si mesmo. Então, é o quê? Você tornar-se si mesmo. É o caminho para você ser aquilo que você é. É o que Friedrich Nietzsche também falou em outra oportunidade. Torna-te quem tu és. É exatamente isso. Né? O convite é a gente conseguir, como diz Abraham Maslow, né? Maslow, que é o psicólogo mais famoso do mundo. Por que eu digo mais famoso? Porque os outros teóricos da psicologia eram todos de outras profissões, né? Por exemplo, Freud era médico, Jung era médico, Piaget era biólogo, especialista em moluscos, né? Vygotsky era advogado, e lá vai, a lista é enorme, né? Skinner era professor de literatura, vários teóricos da psicologia e nenhum era psicólogo. O psicólogo mais famoso realmente é Maslow. E Maslow, ele vai dizer o quê? Que a gente está sendo convidado você está sendo convidado a ser o mais completo você, que só você pode ser. Olha que convite aí, hein? Esse convite para a inteireza. Maslow deu o nome desse processo, enquanto Jung chamava de individuação, Maslow chamava isso de autorrealização. A gente vai ver que Carl Rogers, um autor também que eu amo na psicologia, ele vai chamar esse processo de autoatualização. Por que autoatualização? Porque a palavra autorrealização, a palavra realização, vem de res, que em grego significa coisa. Então, autorrealização é transformar em coisa o que era apenas possibilidade. E atualização quer dizer transformar em ato o que era apenas virtude. Ou seja, virtual vai virar atual. Então, a autoatualização é isso, é de tornar ato, ou seja, algo concreto, real, coisa, o que era apenas uma possibilidade, uma virtualidade. Então, nesse convite, aí a gente vai ver outros diversos autores. Frederick Perls vai falar de desenvolvimento psicológico. É isso, é você ser você. É esse processo de desenvolvimento que, obviamente, perpassa essa tomada de consciência. Né? A gente vai ver que inúmeros autores vão falar desse processo gradativo. Né? O próprio Maslow vai falar das camadas que a gente tem que suplantar na pirâmide, né? Na hierarquia das necessidades. A gente primeiro está na necessidade lá embaixo, as fisiológicas. Depois a gente vai para a necessidade de segurança. Depois a necessidade de estima. Depois a necessidade de amor e reconhecimento. Aí depois a de estima. Aí depois a gente tem a necessidade cognitiva, que pouca gente sabe que ele falou disso. Necessidade estética. Aí lá em cima a necessidade de realização, de autorrealização. Olha a autorrealização aí. Para chegar só no fim, lá em cima, no patamar da necessidade de autotranscendência. Não basta você ser você mesmo. É preciso você transcender a si. Você se desidentificar de si para se identificar com a causa maior. O padre Teilhard de Chardin fala disso, né? Que o processo de evolução do espírito humano... Olha que interessante um padre falar sobre esse processo de evolução do espírito, né? Ele fala o quê? Que esse processo de evolução do espírito humano perpassa o centrar-se, descentrar-se e supercentrar-se. Olha aí que caminhada, né? Primeiro, você centrar-se, você tomar consciência de si, você olhar para si, desenvolver-se. Depois descentrar-se, ou seja, o caminho do desapego de si. Olha aí a necessidade de desapegar de si mesmo, para só assim supercentrar-se, ou seja, centrar com a causa maior, uma causa superior, uma causa suprema que está para além das nossas possibilidades. Tem um outro psicólogo que eu gosto muito, que é Ouspensky, ele aí, no caso, numa visão transpessoal, numa visão espiritual da psicologia, que é espetacular, que ele vai trazer o quê? Baseado na filosofia do russo Gurdjieff. O filósofo russo Gurdjieff falava do processo de evolução espiritual também. Aí, embasado nisso, ele vai dizer o quê? Que nós passamos por níveis de consciência, evolutivamente falando. O primeiro nível de consciência, lá embaixo, é o nível de consciência de sono profundo. A gente olha uma pessoa dormindo, a gente vai ver o quê? Ali é sua fisiologia. Basicamente, então, a pessoa vive a sua vida naquele nível de consciência só na fisiologia.
É basicamente conservação do espécime e conservação da espécie. A vida da pessoa só tem esse sentido. Fisiologia. Basicamente é comer, dormir, sexo, respirar, é só isso, mais nada. Não tem outro significado mais profundo. Se ele evolui um pouquinho, chega no nível que Ouspensky chama de nível de consciência de sono com sonhos. Já tem um lampejo de consciência. Nível de consciência de sono com sonhos, a gente já tenta explicar a realidade, mas ainda baseado em mitos, em superstições. Menino, desvira a sandália, senão sua mãe vai morrer. Fecha o guarda-chuva, senão você não cresce. Essas falas que não tem um nexo causal, não tem uma ligação lógica entre as coisas. Obviamente que essas falas aí estão falando de uma tentativa de explicar a realidade baseado em opiniões, baseado em, muitas vezes, mitos. Visões míticas da existência. Aí a gente está no nível de consciência de sono com sonhos. Aí se a gente evolui um pouquinho, a gente chega no nível de consciência de sono desperto. Olha que interessante, Ouspensky não diz que a gente agora está em vigília, acordado, não. Ele diz que a gente está em sono desperto. É aquele momento em que a gente já presta atenção na existência, a gente já busca um sentido, a filosofia já começa a fazer sentido para a gente já quer compreender o significado das coisas, a ciência já vai ter um sentido para a gente já vai querer tentar organizar as coisas, compreender, né, com lógica, usufruir do raciocínio. É nesse momento aí que nasce esse usufruto do raciocínio de maneira mais lógica, né? E aí a gente vai evoluir mais um pouquinho, a gente chega no nível de consciência de si, ou transcendência do ego, que é o momento em que você percebe que você só vai ser feliz se as pessoas que estão no seu entorno também forem felizes. É o momento em que você identifica que não dá para evoluir espiritualmente se as pessoas que estão ao seu redor não estão evoluindo. Então é o momento em que você se engaja com o outro, você começa a se ver no outro. É o momento em que o namastê, tanto vai fazer sentido aí, né? Esse namastê aí, dizer que Deus em mim saúda Deus em você. Você enxerga Deus em si e no outro. Então essa tomada de consciência vai fazer toda a diferença. Eu gosto muito de uma frase que eu repito bastante, de Pierre Weil, que diz que quando uma onda olha para outra onda, é o oceano que olha para si mesmo. Então é esse momento dessa tomada de consciência. Mas esse não é o último degrau, segundo Ouspensky. O último degrau será, porque para muitos de nós ainda está mais adiante, para a grande maioria, lá em cima, no nível de consciência transpessoal, ou nível de consciência cósmica. Os transpessoais chamam assim, né? De nível de consciência cósmica. Quando você se sente um com o universo, um com Deus. Aquela fala de Jesus, né? Já não sou eu... Não, é de Paulo de Tarso. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Olha que fala aí, né? Através de mim o Cristo se manifesta. E Jesus fala, eu e o Pai somos um. É essa identificação cósmica que os budistas chamam de Nirvana, os zen budistas chamam de Satori, os hinduístas chamam de Samadhi, os cristãos primitivos chamavam de bem-aventurança, de estado de glória, e os cristãos pentecostais atuais chamam de arrebatamento. É esse estado de consciência em que você é um com Deus. Você se sente fora da dualidade, você rompe a dualidade de eu e Deus. Não, é uma coisa só, você se sente parte do todo universal. Então esse momento em que você incorpora, você corporifica o amor. Você personifica a amorosidade. É o que nos espera, né? É o que nos aguarda mais adiante. Mas essa é a caminhada da tomada de consciência. Joana, nesse capítulo, de forma muito brilhante, ela vai falar justamente o quê? Que a consciência nasce na alteridade. E isso é exatamente o que um psicólogo que eu gosto muito, o pai da Gestalt terapia, chamado Frederick Perls, ele fala isso, né? Que o self nasce na alteridade. Você vai tomar consciência de si mesmo no momento em que você se encontra com o outro. A alteridade é isso, né? É o outro. Não existe a palavra outridade. Então usa-se o termo em latim, que é alter. Então, alteridade. Essa tomada de consciência vem justamente no contato com o diverso, com o diferente. Por isso que é tão importante a gente valorizar o diferente, as diferenças. A gente não pode querer viver relações narcísicas, querendo que o outro seja eu. Ah, eu não quero me relacionar com você não, eu quero relacionar comigo em você.
Eu quero me relacionar com minha imagem em você. Isso aí é narcisismo, gente. Não tem como a gente querer que o outro seja, pense, sinta, faça como a gente faz, sente, pensa ou é. A gente precisa não dar, eu falava antigamente nas minhas palestras, dar ao outro o direito de ser quem é. Não. Eu já mudei minha fala. Agora eu falo reconhecer o direito do outro, que é dele. Pessoal e inalienável. Não fui eu que dei. Ele já nasceu com ele. Então cabe a mim reconhecer, respaldar esse direito. Né? E ter todo o respeito pelo fato de que o outro precisa usufruir desse direito. A gente fica querendo moldar o outro, querendo mudar o outro, se esquecendo que ninguém evolui ninguém. A gente evolui por si só. O caminho da evolução é uma porta que só tem maçaneta virada para dentro. Só dá para abrir de dentro para fora. Não tem como caminhar de outra forma. No máximo você pode inspirar a evolução do outro. Através do exemplo, né? Lema do Colégio da Polícia Militar. Não é isso? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, é lembrar que o exemplo faz diferença, o exemplo inspira. Mas, obviamente, que a tomada de consciência, o engajamento no processo é da própria pessoa. A Joana fala disso nesse capítulo. Ela vai falar exatamente isso, que a gente vai tomar consciência no contraste. A gente vai perceber, né, como diz a música, eternizada pela voz de Milton Nascimento, mas na verdade uma música de Lulu Santos, que também tem uma versão lindíssima. Ele vai falar que não existiria luz se não houvesse escuridão, né? Não existiria som se não houvesse silêncio. Então é preciso a gente tomar consciência de que o contraste nos ajuda a tomar consciência. E a Joana vai falar que a gente vai ter justamente nesse momento de contato com o contraste, a gente vai ter a oportunidade de ir gradativamente tomando consciência do bem, do mal, do certo, do errado, a ponto de chegar um momento a transcender as imposições sociais, para não ser apenas conceito social, ético, moral das relações das pessoas, não, mas sim de uma relação de você com sua própria consciência. Porque, como diz lá no Livro dos Espíritos, a lei de Deus está escrita na consciência do ser humano. Então é essa tomada de consciência aí que a gente precisa fazer. E os Espíritos falam, inclusive, que nós esquecemos. Ou seja, a caminhada é o quê? É tomar consciência. É despertar essa memória aí, rememorar essa realidade. A gente precisa resgatar essa lembrança aí do que é essa lei e se afinizar a ela. E aí Joana, de forma brilhante, ela vai falar dos arquétipos, né, que a gente traz dos nossos ancestrais, dos atavismos ancestrais. A gente se vê aprisionado a esse passado psicológico através do inconsciente coletivo, né? A gente traz as experiências ancestrais das nossas culturas, da nossa cultura, mas também, obviamente, lembrando que nós próprios somos herdeiros de nós mesmos no passado. Em outras oportunidades, Joana fala disso, né? Que os psicólogos, em geral, tendem a terem teorias que falam sobre os traumas psicológicos na infância serem responsáveis por inúmeros problemas na vida adulta. Só que aí Joana vai lembrar o quê? Que o trauma da infância, na verdade, é uma atualização do programa do passado. Da necessidade evolutiva do passado. Não é o trauma que aconteceu ali, ponto, injustiça de Deus porque me permitiu acontecer aquilo. Não. Nada acontece sem o consentimento de Deus. Tudo que acontece tem a ver com necessidade e merecimento. Portanto, como diz José Raul Teixeira, não há vítimas no planeta Terra. Não tem espaço para vitimismo. Não há vítimas. Não tem isso não. A gente precisa se responsabilizar pelos acontecimentos da nossa vida. Se responsabilizar pelas omissões, pelas negligências, pelas imperícias, pelas imprudências. Tudo isso a gente precisa se responsabilizar. Tudo que aconteceu tem um sentido, faz sentido. Inclusive isso que a gente está vivendo agora, de isolamento social, de pandemia, isso também tem sentido existencial. A gente pode até não compreender hoje. Talvez mais adiante a gente venha a compreender um dia. Talvez muito mais adiante, mas sempre tudo tem um sentido existencial. Então é absolutamente necessário perceber que a gente amadurece nessa tomada de consciência aí.
percebendo a necessidade de se responsabilizar. E aí Joana vai falar isso, de que nós, nesse atavismo ancestral, trazemos os arquétipos como traços de nossa personalidade. Então, nessa tomada de consciência, nessa atualização que a gente vai tendo na nossa existência, a gente vai vendo o quê? Que infelizmente a gente traz, e Joana é categórica, eu achei essa fala dela extremamente contundente, a gente traz uma culpa judaico-cristã. Olha que fala aí. Interessante aí, né? Uma culpa decorrente da crença daquele processo famosíssimo que aconteceu supostamente no Jardim do Éden, né? Pois é, ela tem uma frase que eu anotei aqui para poder trazer, que é uma absurda aceitação literal do texto bíblico. Esse é o primeiro momento que eu tenho contato com a fala de Joana, em que ela deixa muito claro que o texto bíblico é mítico, é simbólico, metafórico, analógico. É uma analogia, é uma metáfora, é um símbolo. Não é algo concreto para a gente levar em consideração que realmente Deus fez um bolinho lá de barro, soprou e dali tirou uma costela. Ali é um mito, gente, ali é um símbolo. Não cabe uma interpretação literal daquilo ali. Como diz o próprio apóstolo Paulo, a letra mata. Né? A gente precisa lembrar que é a ideia que vivifica. E a letra mata. Se a gente ficar preso à letra, a gente esquece da ideia. E aí vem a palavra grega símbolos. Símbolo vem do grego símbolos, que significa literalmente aquilo que une, aquilo que junta. Pois bem, junta o quê? Junta uma ideia que está ausente com a possibilidade de compreensão que está presente ali. Junta o que está dentro com o que está fora. Junta a experiência com a fala sobre a experiência. Pois bem, a gente vai pensar aí em termos de que existe ali uma metáfora. E Joana fala disso bem claro, né? Ela diz assim, que a interpretar literalmente o texto bíblico é acreditar que realmente o equívoco de uma mulher, que foi Eva, redundou em toda a desgraça, usando um termo aí não como pejorativo, né? E sim como um termo literal, né? A coisa de que a falta de graça, nesse sentido, né? A desgraça da humanidade é decorrente de um equívoco pontual de uma mulher lá no passado. Isso é absurdo. Ela diz isso. Joana diz que é absurdo acreditar nisso. Acreditar que também a culpa da dificuldade de relacionamento entre as pessoas tem a ver com o ato tresloucado de Caim quando matou Abel. Ali é um símbolo. É uma metáfora. Caim simbolizava o homem que tem um comportamento sedentário, o homem que planta, ou seja, uma atividade agrícola. Ele fica ali paradinho no lugar sedentário. Enquanto que Abel era o coletor-caçador que saía por aí coletando e caçando. Era um nômade. Ele simbolizava o nomadismo. Então, no texto bíblico fica claro que, na verdade, o sedentarismo tolhe o nomadismo. É disso que está falando o texto bíblico. Não dá para a gente querer fazer interpretações malabarísticas, trazendo aí uma visão que aquilo ali não é símbolo. Ali é um símbolo, gente. É importante deixar isso bem claro. E aí Joana vai falar o quê? Que esse tipo de interpretação literal vai fazer com que a gente desenvolva um sentimento de raiva de Deus. Por quê? Porque, por exemplo, na situação de Caim e Abel, Deus foi injusto. Deus tinha predileção por Abel. Por quê? Que Deus é esse cheio de personalidade, cheio de personalismo, que tem predileções? Que injustiça! Por que isso? Aí, Joana vai falar isso, que esse tipo de interpretação leva à raiva de Deus. Porque é um sentimento de injustiça. A gente vai criar um sentimento de injustiça. E também vai o quê? Assinar embaixo a questão dos ciúmes. Vai punir um ciúme que supostamente tinha uma razão de existir. Né? E aí é interessante, né? Como é que a gente vai pensar num Deus que tem predileções pessoais? Não dá pra gente pensar. Deus é soberanamente justo e bom. Então, obviamente que ali é uma metáfora. E aí ela vai colocar justamente o quê? Que o texto bíblico precisa ser encarado como símbolo. Que à medida em que a gente não faz esse tipo de olhar, esse tipo de leitura, a gente acaba
caindo no risco de que vejamos essa situação a partir de um paradigma imaturo. Joana fala disso, né? Da imaturidade psicológica de quem quer forçar uma interpretação literal do texto bíblico. Olha que interessante, né? E aí é importante a gente ver o quê? Que ali é um mito, o mito do paraíso perdido. Na verdade, ele está falando o quê? Da tomada de consciência. O que era proibido fazer ali? Experimentar do fruto da árvore do conhecimento. Está lá no texto bíblico, não tem nada de maçã, não tem nada de banana, não tem nada disso não. Tem lá escrito que é o fruto da árvore do conhecimento. Então quando você saboreia, inclusive a palavra sabor tem a mesma origem da palavra saber. Olha que interessante aí, né? Eu que adoro a etimologia das palavras, a origem das palavras. Pois bem, quando você saboreia, a gente vai tomar consciência, você vai experimentar aquele conhecimento, você vai saber. E no momento em que você sabe, você já não tem mais o paraíso da ignorância. Você agora sabe, agora você tem responsabilidade sobre o que você sabe. A quem muito for dado, muito será cobrado. É esse o significado dessa fala. Você tomou consciência, agora você tem responsabilidade sobre isso. Você já não tem mais como pretextar ignorância. Não faz sentido. Entende? Então você sai do paraíso da ignorância justamente para construir o seu saber. E aí a gente vai ver o quê? Que Joana coloca que na medida em que a gente interpreta aquilo ali como uma jornada da tomada de consciência, a gente vai ver o quê? Que a gente sai do instinto para a consciência racional. A vida instintiva remete apenas a automatismos. Você já não é mais instintivo apenas, como um animal que só tem instinto. Você vai agora ter raciocínio. Você agora vai ter deliberação, consciência. Você vai fazer escolhas, você vai usufruir da sua liberdade. Então essa tomada de consciência vai ser justamente um momento em que a gente toma conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E aí, obviamente, que se a gente ficar apegado a essa visão equivocada, Joana fala disso no capítulo também, a gente vai interpretar, por exemplo, que a procriação é um castigo. Inclusive, o usufruto da sexualidade. Joana dedica um parágrafo do capítulo a falar sobre isso, dizendo que a sexualidade é sagrada, que não tem nada de errado em usufruir dela. É como, por exemplo, aí já é uma fala minha, é como dinheiro. Não tem nada de errado com dinheiro, depende do jeito como você usa. Depende dos usos que você faz daquilo. Então, obviamente que o equívoco está na cabeça de quem vê, está nos olhos de quem vê, de quem interpreta. Né? Então, ela convida que a gente saia dessa culpa judaico-cristã para tomar consciência do nosso processo evolutivo como espíritos imortais que somos. É um grande convite esse capítulo. Eu recomendo, né, que a gente leia, que não fique só com minha fala, não. Que aqui seja apenas uma introdução e um instigar, para que a gente se sinta estimulado a pegar o capítulo. É curto, são 2 páginas. São apenas 2 páginas esse capítulo, apesar de extremamente profundo. É muito curto, então vale a pena. O livro é Ser Consciente. Maravilhoso, vale muito a pena. A Joana de Ângeles é brilhante, ela é fabulosa. Então, ela diz o quê? Que essa interpretação levaria à visão de que a comunhão sexual é condenável, o que, na verdade, reflete apenas uma visão de um puritanismo hipócrita. Olha que fala contundente também, né? Ela fala que isso é puritanismo hipócrita. Olha que contundência Joana traz, né? E aí ela convida a gente a perceber que quando a gente se sente rejeitado, obviamente que isso gera ciúme, isso gera uma reação emocional, inclusive com afetos bem negativos, e que seria natural se esperar uma reação como essa em Caim. Então, portanto, ali é um símbolo, não tem como a gente ter outro raciocínio. E ela vai dizer, inclusive, que esse tipo de emoção geraria, obviamente, diversas dificuldades, diversas perturbações. Ela usa o termo perturbações no processo de desenvolvimento do ser. E que é preciso, obviamente, mergulhar no processo de cura dessa circunstância. É a cura que vem do grego, que significa cuidado, né? A cura é o cuidado. É cuidar-se.
é buscar realmente cuidar-se. E aí ela diz o quê? Que nesse momento de sentir-se rejeitado, de desenvolver ciúme, a gente acaba perturbando o nosso processo de desenvolvimento na medida em que vai gerar desconfiança, na medida em que vai gerar infelicidade e insegurança no ser. E obviamente que na visão espírita que a gente sabe que o processo de reencarnação é o que nos possibilita a busca pela plenificação desse ser, ao ponto da gente ir gradativamente se libertando dessas emoções negativas, gradativamente a gente ir se libertando dessas dificuldades evolutivas, que não são poucas, né? São realmente muito severas. Então o que é que a gente vai perceber? Ela fala uma frase que eu acho linda também, vou repetir aqui literalmente, ela diz o quê? É necessário perceber-se instrumento da vida. Olha que fala. Perceber-se instrumento da vida. Olha que fala aí. E aí eu pergunto, né? Você anda a se perceber como instrumento da vida? Olha que convite aí que Joana está fazendo para que a gente verdadeiramente se assenhore do nosso processo evolutivo nessa percepção, nessa tomada de consciência, nesse cair da ficha. Cair ficha não, ficha é feio, né? Ficha é coisa de gente antiga, não tem nem mais telefone público para ter ficha. Não. É o cair em si, pronto, é melhor falar de cair em si, né? Pois bem, então é o momento em que a gente toma essa consciência de que é necessário ser instrumento da vida. E é isso que nos faz engajarmos no progresso. Sermos fator de progressão, inclusive, do entorno. Ajudar no progresso do entorno. Porque não adianta a gente progredir por si. Aí está a figura de Siddhartha Gautama, né, que é considerado o Buda, que traz justamente o título de Buda da compaixão, porque ele se ilumina e volta para ensinar os outros a se iluminarem. A sua sangha, né, a sua comunidade a se iluminar. Então, é esse processo de ajudar também. Não adianta só você se engajar e numa visão egoística do processo de evolução. Não, é uma coisa que realmente a gente precisa se engajar para ajudar os outros. E aí, nesse trabalho pela planificação, nesse engajamento, Joana diz que a gente é capaz de superar a raiva, conseguir suplantar o ciúme, abdicar da competição, e aí a gente vai gradativamente evoluindo, alcançando um grau de amadurecimento espiritual que nos permite sair dessa ênfase destrutiva que muitas vezes ainda carregamos. Na psicanálise a gente chama isso de pulsão de morte, né? É o Thanatos. É justamente essa pulsão que nos leva ao contato com a nossa finitude, com o término, com a morte, a destrutibilidade. E aí a gente vai ver que Joana convida a gente a ir dissolvendo esse sentimento para buscar realmente uma vida plena. Inclusive ela vai dizer o quê? Que quando a gente chega a esse nível de amadurecimento, a gente vai compreender aquela frase famosa do grande terapeuta galileu, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele diz o quê? A cada um segundo as suas obras. Olha que fala, hein? A cada um segundo as suas obras. Quando a gente toma consciência disso, a gente vai se engajar em nossas próprias obras para verdadeiramente, né, construir o nosso mérito. Mas não para ter um mérito, não. Mas sim porque a gente percebe como é necessário fazer parte do processo. Porque a gente toma consciência de quê? De que se a gente não é parte da solução, a gente é parte do problema. Nesse momento a gente se engaja para ser parte da solução. A gente abraça, a gente veste a camisa para ser parte da solução. Só que para isso, obviamente, a gente precisa superar, como diz Joana, os mecanismos de fuga. Ela fala de forma brilhante, ela dedica também um parágrafo a essa fala aí, que eu acho linda. Fugir da fuga. Olha que interessante aí, né? Superar os mecanismos de fuga. Porque a gente tem uma tendência muito grande de responsabilizar o outro. A psicologia organizacional fala disso, né? Que quando nossa equipe de trabalho tem um sucesso, foi parte porque meu empenho ajudou que o sucesso acontecesse. Mas quando tem um fracasso, a culpa foi de fulana, foi de Beltrano, que não se engajou, foi não sei quemzinho, ou então foi da equipe como um todo. A gente nunca se responsabiliza.
Então o convite é que a gente se responsabilize, saia do mecanismo de fuga dessa responsabilidade. Que a gente pare de fugir para alguns comportamentos que só fazem a gente deixar de ter consciência de si. Comportamentos que fazem o quê? Que atordoam a nossa consciência. A gente às vezes busca alterar a consciência na substância psicoativa, como por exemplo o álcool, a droga, o chocolate, né? o chá, o Rivotril, o benzodiazepínico. Inúmeras são as possibilidades de alterar a consciência quimicamente, gente. Mas isso é fuga. Obviamente que, em alguns casos, os remédios são necessários. Eu não estou aqui condenando o uso de medicação. Eu estou apenas trazendo que, infelizmente, há um abuso. Há abuso. E isso a gente precisa realmente tomar cuidado, porque isso tudo é fuga. A gente, às vezes, fica querendo tomar uma felicidade sintética, como se pudéssemos ser felizes dessa forma, de forma artificial. Não dá. É preciso, obviamente, conquistar a felicidade para que ela seja espontânea e natural em nosso ser. Então é outra forma de tomar consciência, né? É outra perspectiva aí, obviamente, né? Então, superar esses mecanismos de fuga é exatamente responsabilizar-se. É parar de fugir para comportamentos compulsivos. Ah, eu vou comprar, porque isso vai preencher o meu vazio. Vou jogar, porque eu preciso sentir alguma emoção. Vou fazer sexo, porque eu preciso ter prazer. Vou para festa, vou para não sei. Isso tudo é fuga. É fuga de si. É preciso centrar-se, é preciso entrar em contato com si mesmo. Então, obviamente que isso nos convida à mudança de hábitos, a novas perspectivas, a novas possibilidades, para que a gente não seja prisioneiro desses mecanismos de fuga. Porque, infelizmente, é isso que acontece, né? A gente acha que está no comando, mas é eles que estão comandando nosso comportamento. E como diz Emmanuel, invariavelmente, nesses mecanismos aí que eu citei, existe influência espiritual interessada em nos manter no nosso patamar evolutivo mais baixo possível. É preciso, sem dúvida alguma, que a gente tenha a capacidade de lidar com a realidade de maneira madura. Isso, obviamente, é uma conquista. Que a gente vai fazer pequenas escolhas e sempre muito pequenas escolhas, e obviamente que isso vai gerar grandes mudanças. Mas são sempre as pequenas escolhas que vão fazer diferença. Aí Joana diz o quê? Ela encerra o capítulo dizendo que é absolutamente imprescindível tomar consciência de si no momento em que você descobre a vida. Eu acho também essa fala dela linda. É preciso descobrir a vida. Olha que fala aí. E aí essa vida, o que obviamente ela está falando, é aquela que Jesus se remeteu ao jovem que perguntou assim: mas Senhor, eu quero seguir-te, mas deixa primeiro que eu enterre meu pai, que morreu, para depois seguir-te. Aí Jesus diz: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ou seja, infelizmente, muitos de nós estão vivendo a vida como mortos. E aí nesse momento é o momento em que a gente descobre a vida. É imprescindível descobrir a vida. Despertar para o viver, para a vida real, para a vida plena, para a vida verdadeira. E é essa vida que a gente pode ter em abundância. É interessante, né? Porque a gente às vezes tem uma visão equivocada, uma visão de um espiritualismo materialista, né? Ah, a gente tem que ter vida em abundância. Quer dizer o quê? Usufruir de dinheiro, usufruir de bens materiais e muito conforto. Obviamente que eu não estou falando aqui que não tenhamos conforto. Conforto é importante, sim. Mas é óbvio que nosso conforto não está só no dinheiro. É óbvio, como diz Leon Denis, que infelizmente as posses muitas vezes possuem seus possuidores. E a gente precisa tomar cuidado com esse aprisionamento, que isso é o grande risco. Então, é crucial que a gente, se a senhora da vida... Aí eu me lembro de uma fala do Pathwork, né, que Eva Pierrakos, sendo canal, na verdade, sendo uma médium, escreve esses textos do Pathwork, trazendo justamente o fato de que é interessante que a gente tenha uma lógica de a lei da atração, basta pensar com fé e você vai conseguir. E aí Eva Pierrakos vai dizer que não é assim.
Não é assim, porque se no seu desejo, na sua vontade, tiver uma motivação negativa, não vai fluir, as coisas vão dar errado. Como assim motivação negativa? Por exemplo, eu quero conseguir porque eu quero que o outro sinta inveja de mim. Eu quero conseguir porque eu quero provar, passar na cara de não sei quemzinha que eu consigo. Eu quero conseguir porque eu quero me orgulhar, sair com o meu carrão. Ou seja, obviamente que não flui desse jeito. Como espíritos imortais, nós mesmos vamos trazer uma sabotagem para essa situação, porque sabemos que aquilo não é bom para nós como espíritos no nosso processo evolutivo. Então, é preciso ter motivações positivas. É preciso ter engajamento. Quando a gente está totalmente alinhado com a vontade de Deus, com a lei da consciência, tudo flui. Acontecem inúmeras coincidências significativas. Quando não é para ser, começa a barrar a coisa. E é preciso a gente realmente perceber isso. Que é preciso a gente se assenhorar dessa vida. Descobrir a vida. Como diz Joana. E aí Joana fecha dizendo, hoje é seu dia. Olha que fala. Quando a gente toma essa consciência, a gente amadurece para perceber que hoje é o meu dia, a gente vai perceber o quê? Que não tem passado, não tem futuro, é aqui e agora. Que as escolhas se fazem, que a vida acontece. Então essa tomada de consciência de que hoje é seu dia, a gente vai trazer para o momento presente, a gente vai se presentificar. Essa fala de Joana também coaduna muito com a fala de Frederick Perls, que diz o quê? Que conscientização é a mesma coisa que presentificação. Ou seja, tomar consciência de si sempre implica em tomar consciência do momento presente, do aqui e do agora. Olha que importante isso, né? Olha que importante isso. Tomar consciência é presentificar-se. Então, hoje é seu dia. E aí, nesse momento que você toma consciência, você vai poder personificar a expressão do amor. Aí a gente vai poder se tornar médium do amor de Deus na Terra. Que maravilha, né? Então que a gente ouça esse convite de tomada de consciência e faça por merecer, faça jus a essa oportunidade que a gente está tendo de tomada de consciência. Eu agradeço muito, gente, muito mesmo, a atenção de vocês. Convido agora para que a gente faça uma prece de encerramento, que a gente tem muito pouquinho tempo. Né? Agradeço as participações das pessoas, os comentários, né? Mas vamos fazer a prece que o nosso tempo já está no finzinho. Nesse momento, então, a gente busca um pouco de introspecção, tentando mergulhar no mais profundo em nós. Senhor Deus, nós estamos aqui com os corações repletos de gratidão, para aceitarmos esses convites que por ora temos recebido. Alumia nossos propósitos de nos tornarmos pessoas mais conscientes, de nos tornarmos médiuns do teu amor na terra. Que as tuas bênçãos possam ser sempre espalhadas por nossas mãos. Que o teu amor possa ser por nós percebido, visto ser ele incessante. Sê conosco agora e sempre, que assim seja. Grande abraço, gente, para vocês e até a próxima com fé em Deus.